A fé realiza proezas e comunica a nossa união com Cristo. É a referência que nós iremos meditar hoje. A fé realiza proezas e comunica a nossa união com Cristo. Meus irmãos, pela graça de Deus, nós vamos encerrar o capítulo 11 de Hebreus. Um capítulo longo, foram 40 versículos. São 40 versículos e nós, com a ajuda de Cristo, iremos concluir isso. O autor dos Hebreus abriu essa galeria da fé, que nós chamamos de a galeria dos heróis da fé. No sermão passado, intitulado Moisés, quando a fé fala mais alto que o mundo, o autor nos mostrou o caminho da fé desde libertador, desde sua infância, seu nascimento. Seus pais já perceberam que havia uma formosura especial na vida daquela criança. Eu disse para vocês que aquela criança possuía uma graça divinal, ia além da beleza exterior que ela manifestava. Desde sua formação, sua maturidade, Moisés caminhou e seguiu uma vida operosa com fé. Ele foi usado por Deus para ser o libertador do seu povo. Ele libertou o povo de Israel de uma escravidão de mais de 400 anos. Pela fé, Moisés ele celebrou a Páscoa. Esse texto falou para a gente na exposição passada. Ele celebrou a Páscoa e essa Páscoa apontava já profeticamente para o unigênito Filho de Deus, que nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E a propósito, nós iremos celebrar a Páscoa e o domingo de Páscoa na semana que vem. Pela fé também ele foi tirado das águas quando criança e conduzido por Deus. Essa criança sobreviveu ali no rio Nilo, mas também ele lá na frente, quando já velho, fez com que os seus irmãos atravessassem as águas do Mar Vermelho, quando ele abriu o Mar Vermelho com a fé, e foi Deus que abriu aquele mar. E o povo hebreu passou a pés enxutos. Um dos pontos que também falamos na pregação passada, que falou muito no nosso coração, foi o fato de que Moisés sempre foi discípulo de Jesus. Ele desconsiderou as riquezas e o luxo do Egito e considerou o opróbrio de Jesus Cristo aquilo que era de maior valor para ele. Eu mostrei para os irmãos que 1.500 anos antes, Moisés já se mostrava um seguidor de Jesus Cristo. Trouxe uma referência para vocês em João, e falava aqui Jesus dizendo que Moisés escreveu a respeito dele. Ali eu dava a vocês base do que eu estava dizendo. Tudo isso foi pela fé. Ele rejeitou ser filho da filha de Faraó. Ele viu um capataz agredindo um dos seus irmãos e ele foi em sua defesa, mesmo que os seus irmãos não o compreendessem. Pela fé ele preferiu o escárnio. Pela fé ele abandonou as riquezas do Egito e considerou-las como prazeres transitórios desse mundo. Ele não temeu a cólera do rei. E eu disse a vocês que quem vive na fé não teme nada, mesmo que o diabo e o inferno inteiro se levante. Eu apliquei para vocês dizendo que quem anda com fé vê o invisível, como Moisés também viu Cristo sempre à sua frente. E nós temos essa graça também quando vivemos pela fé. Mostrei para vocês que Moisés, pela fé, sabia que Deus iria mudar o coração dos seus irmãos, quando ele enviasse aquele que seria maior do que ele, um outro profeta, que não conduziria o povo do Egito para Canaã, na Mesopotâmia, mas conduziria o seu povo e conduzirá o seu povo dessa terra direto para Canaã celestial. Agora ele vai encerrar este capítulo mencionando uma manifestação soberana ocorrida em uma cidade chamada Jericó. E é uma manifestação que a gente vai ver aqui que foi por meio da fé, nos dias de Josué. No mesmo contexto, ele vai falar de um grande livramento, ele vai falar de proezas que a fé realiza. Um grande livramento na vida de uma mulher chamada Raabe. Em seguida, ele vai fazer uma abordagem
meio que generalizada, com respeito, citando rapidamente outros heróis da fé. Mesmo que estivessem passando, ele vai falar e vai mostrar que mesmo eles passando por situação hostil, eles mantiveram a fé. E conclui o capítulo nos seus últimos versos, mostrando uma graça maravilhosa que aqueles que vivem com fé alcançam, que é uma realidade superior à união com Cristo, que a gente chama de união mística ou espiritual, a união com Cristo. E a gente vai ver aí nos versículos 39 e 40, tá bom? Vamos à leitura do texto, vamos ficar de pé, irmãos? E vamos ler o texto colocando os nossos olhinhos e coração no texto, considerando os versos, como a gente já tem feito aqui nessa exposição deste brilhante livro, que a gente tem visto que o seu tema principal é a sublimidade de Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 30 ao versículo 40. São os últimos 10 versos. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fugas exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela fé, pela ressurreição, os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e de açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas, andando peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado por poder abrir as Sagradas Escrituras neste culto solene que dedicamos a Ti. E nesta hora, Senhor, Te rogamos, nos dê a sabedoria que a Tua palavra tem e o alimento que ela é. Que o Senhor possa usar a minha vida para que eu transmita com clareza as verdades que aqui estão contidas. Embora, Senhor, nós não iremos exaurir tudo o que está contido aqui na Tua revelação, mas aquilo que o Senhor tem para hoje, para alimentar o Teu povo, nos dê a oportunidade de nos assentarmos à mesa e podermos, Senhor, saciar nossa fome da Tua palavra. Faz com que nós venhamos recebê-la em espírito e em verdade, e que haja, Senhor, edificação na vida dos meus irmãos, para a glória do nome de Cristo Jesus, e vivam com fé, pela fé, em Jesus oramos, amém. Podeis sentar, amados. Nos versos 30 e 31, o autor sagrado nos mostra que aqui dois personagens.
dentro desta galeria, e eles estão dentro de um mesmo contexto. O primeiro está no verso 30, e está implícito, mas sabemos que se trata de Josué, a experiência que Josué viveu ali na cidade de Jericó, juntamente com o povo de Israel. Vai nos mostrar que a fé jogou ao chão muralhas humanamente intransponíveis. Olhem comigo o verso 30. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Eu vou precisar que os irmãos tenham atenção, porque nós vamos fazer assim. Eu vou ver ao mesmo tempo a Josué e ao mesmo tempo a gente vai ver Raabe, tá bom? A gente vai e vem no livro de Josué. Então quero que os irmãos fiquem bem atentos. O autor sagrado está falando aqui do episódio liderado por Josué, com todo Israel. Eles cercaram a cidade por 7 dias. Essa cidade fortificada, o nome aqui é Jericó. E eles fizeram isso a mando de Deus. Eles marcharam por 7 dias em silêncio. E no 7º dia, eles marcharam por 6 dias em silêncio. No 7º dia, eles bradaram com fé. E aquelas muralhas, ditas intransponíveis, ruíram, veio ao chão. Essa expressão aqui, ruir ou ruíram, também comunica não somente a destruição física daqueles muros, mas comunica também que Deus, naquele momento, estava impingindo juízo e terror propriamente dito aos habitantes de Jericó. Não era somente uma destruição física de uma muralha colossal, mas Deus estava impingindo. Essa palavra ruir aqui também comunica que Deus estava imprimindo ali terror e pavor, o juízo de Deus no coração daqueles habitantes. Não foi somente, irmãos, as muralhas que ruíram. A alma dos habitantes de Jericó, antes mesmo das muralhas caírem, já estavam completamente derribadas. As almas já estavam rendidas, derribadas, não de arrependimento de pecado, mas elas já estavam desesperançosas. Só de ouvir falar das grandezas que Deus já havia feito e as maravilhas que Ele havia realizado no meio do povo de Israel. Venham comigo no livro de Josué, capítulo 2. Vamos ler os versos 9 ao verso 11. Eu vou ler na NVT. Aqui está o relato de fé de outro personagem, que agora aqui vem um relato da heroína, da mulher de fé, Raabe, dentro desse mesmo contexto, a destruição de Jericó. São as palavras aqui de Raabe. Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Verso 9. Essa expressão aqui, sei que o Senhor lhes deu esta terra, é um discurso de fé, irmãos. Raabe está dentro de uma cidade e será condenada, mas olha o que ela diz: sei que o Senhor lhes deu esta terra. É um discurso de fé. Ela acreditava que o Deus de Israel cumpriria o seu propósito. E qual era o propósito? Entregar as cidades cananeias ao povo judeu, aos hebreus. Ela vai dizendo, disse ela: estamos todos apavorados por sua causa, por Deus, por causa de Deus. Por Deus nós estamos apavorados, pois estamos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir estas coisas.
Pois o Senhor, o seu Deus, olha mais uma vez a fé, pois o Senhor, o seu Deus, o Senhor, seu Deus, é Deus supremo acima do céu e debaixo da terra. Mesmo tempo que ela está relatando o pavor e o pânico do seu povo, pelo fato do juízo de Deus que já se avizinhava àquela civilização ali, tanto as suas primeiras palavras que eu pontuei para os irmãos e estas últimas palavras demonstram nesta passagem que lemos que esta mulher acolheu no seu coração ou brotou no seu coração fé no Deus verdadeiro. Agora volta comigo o seu olhar para as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, meus irmãos, eram humanamente intransponíveis. Elas foram projetadas para este fim. A cidade era edificada, Jericó era edificada sobre os montes. E isso já dificultava muito o acesso dos inimigos. Isso dava muita vantagem aos jericoítas. Então eles já tinham uma defesa natural, que era estar edificados sobre montes. Jericó era fortalecida com dupla muralha. Não era uma simples muralha, era uma muralha dupla. E a primeira parte, que ficava mais na base, ou a parte inferior da muralha, ela chegava, irmãos, entre 4 a 5 metros de altura. Só a primeira parte da muralha. Então, além de estar edificada sobre o monte, essa primeira parte da muralha já tinha uma altura aí que já provocava uma certa dificuldade. A parte superior das muralhas dessa cidade, ela tinha entre 6 a 9 metros de altura. Então, olha, uma cidade edificada no monte, primeira base, uma altura de 4 a 6 metros, e agora uma outra situação de uma outra parte da muralha que cobria de 6 a 9 metros de altura. Essas muralhas eram extremamente robustas, a ponto de casas serem construídas sobre elas. Elas eram largas, espessas, muito robustas, e casas eram construídas ali, e justamente uma destas casas era a casa onde morava esta mulher chamada Raabe. E o autor aos Hebreus chama ela de meretriz. Também está descrito a história dela lá no relato de Josué. Raabe vivia, meus irmãos, antes no mundo de prostituição, antes da fé. É muito provável que a sua residência ali naquele monte, naquela muralha, sobre a muralha de Jericó, fosse uma espécie de bordel ou uma casa de prostituição. Algumas pessoas dizem que ela era cafetina, que ela tinha várias mulheres trabalhando ali, nessa área de vender o corpo. A prostituição consumiu o coração desta mulher. E ela era escrava, vendia o seu próprio corpo também, ali nas muralhas de Jericó. Apesar desta superestrutura que tinha colossal nessa muralha, Jericó, os habitantes não tinham a noção de que eles não tinham a proteção do Todo-Poderoso. Era uma cidade cananeia completamente envolvida de toda sorte de paganismo idólatra. O povo era extremamente idólatra. Também mergulhado em todo tipo de corrupção e, como já falamos, imoralidade sexual. Então, uma cidade propícia para Deus derramar a sua ira. É o que nós vivemos hoje. O mundo está rodeado disso. Corrupção, o mundo está rodeado de imoralidade sexual e as pessoas estão escondidas atrás das suas muralhas, achando que na agenda de Deus o dia da destruição nunca vai chegar. Então, os habitantes de Jericó faziam fé e confiavam. A fé deles não estava no Deus verdadeiro. A fé deles estava nas muralhas. Estava nessa primeira faixa de muralha, estava na segunda faixa maior, e também o fato de estarem edificados em uma montanha. Mas eles não sabiam que na agenda de Deus o dia do juízo estava chegando. Assim também são os homens que vivem hoje neste mundo. Há muitas muralhas que eles colocam sobre si,
para esconder os seus pecados, mas Deus está vendo tudo. No reduto dos seus pecados, Deus está vendo tudo. O que consome suas almas, a prostituição com quem eles vivem. Eles se prostituem com mulheres, com homens, se prostituem com o dinheiro, se prostituem com a fama. Eles estão ali dentro dos seus muros, achando que estão seguros em suas próprias defesas, não sabendo que a ira de Deus está acumulada contra eles. Você que está aqui essa noite, e que está por detrás dessas muralhas, um dia Deus vai fazer ruir essa muralha, a menos que você se arrependa. E no dia em que Deus derramar a sua ira sobre essa Jericó que você se esconde, se você não fizer como Raabe fez, você será vítima também da destruição e da ira divina. Ninguém escapará da ira de Deus. Só se escapa da ira de Deus pela fé. Só se escapa e só se obtém salvação em um mundo perdido, nessa Jericó que nós vivemos, se abraçarmos a salvação que Jesus Cristo nos garante somente pela fé. Mas naquele mesmo momento em que Deus já estava para derrubar aquela cidade, havia a providência de Deus trabalhando, meus irmãos. E eu creio que a providência de Deus também está trabalhando aqui essa noite em corações dos que estão aqui e dos que ouvem a transmissão. Você mesmo que está ouvindo essa mensagem. Enquanto Deus estava para destruir aquela cidade, a providência de Deus graciosa estava trabalhando na vida de uma meretriz. A meretriz jericoíta, que ninguém dava nada e valor. E que dentro de uma sociedade ela seria um escárnio. Volte comigo o seu olhar para Raabe. Veja o verso 31 em Hebreus. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. O relato histórico desta mulher mostra que ela guardou, meus irmãos, os espias de Josué, homens que foram enviados até Jericó antes da destruição, para fazer meio que uma espécie de levantamento, para juntar algum tipo de estratégia para a batalha, para a guerra, e para ver se existia naquela cidade algum ponto de vulnerabilidade. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que não tinha mesmo pontos de vulnerabilidade. Eles se depararam com aquelas muralhas colossais. Eles foram verificar a vulnerabilidade e possivelmente não encontraram. A expressão aqui em Hebreus que mostra que Raabe acolheu, olhem no texto, acolheu com paz os espias. Essa expressão, acolheu com paz, traduz, meus irmãos, que Raabe se mostrou hospitaleira. Acolher com paz aqui é sinônimo de que ela foi hospitaleira, que ela não foi sedutora, como normalmente ela seria. Se ela é uma cafetina, como estudiosos dizem, ou ela era, e vivia de fato na prostituição, porque o texto chama ela de meretriz, ela normalmente seduziria esses homens. Chegaram clientes, mas ela não fez isso. Ela foi hospitaleira, ela não foi sedutora, ela mostrou generosidade, ela mostrou misericórdia e recebeu esses homens com todo o respeito, toda reverência e todo o decoro. Ela não propôs a nenhum daqueles homens um programa. Apesar de alguns, como eu falei, chamarem ela de talvez uma cafetina. Ela não rejeitou salvar aqueles homens, preservar aqueles homens, uma vez que brotou no seu coração fé, que lhe fez enxergar que aqueles homens que estavam chegando estavam a serviço do Deus Todo-Poderoso. E como foi que essa mulher descobriu essa fé, meus irmãos? O texto não nos dá muita clareza, mas o que nos leva a entender é que os relatos que ela ouviu sobre os grandes feitos de Deus provocou nela essa fé.
Isso me lembra aquele texto que diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ela ouviu os grandes feitos a respeito de Deus e por isso nasceu fé no seu coração. Enquanto no coração dos outros jericoítas, o medo dominava quando eles ouviram a respeito do que Deus estava fazendo, no coração desta mulher, a soberana graça de Deus estava agindo. Ela viu a grandeza de Deus, ela temeu, mas ela temeu para o arrependimento. Ela temeu para a salvação. Enquanto todos os outros abraçaram o medo e continuaram nos seus pecados, essa mulher abandonou a prostituição e abraçou com fé a total obediência. Enquanto os desobedientes foram condenados e destruídos, essa mulher seguiu o caminho da obediência, o caminho da fé, e ela abraçou o povo e o Deus que é verdadeiramente santo. Veja comigo, Josué capítulo 2, as palavras de Raabe. Josué capítulo 2, versículo 12 e 13. Ela está falando aqui aos espias. Agora, portanto, jurem pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com a minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, está vendo? Ela tem certeza que isso vai acontecer. Mas me dê garantia que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida do meu pai, a minha mãe e também dos meus irmãos e irmãs e suas famílias. Quem descobre a fé, quer compartilhar livramento, compartilhar salvação, quer compartilhar com os seus entes. Ela poderia dizer, somente a mim. Nós não sabemos ao certo se a família era muito próxima dela, mas o fato é que ela queria livramento para si, livramento para os seus. Raabe, mesmo sendo uma gentia, moradora de uma cidade fadada à destruição, ela creu em Deus, protegeu os espias, mostrou fé, clamando por misericórdia e salvação, e foi atendida, meus irmãos. Deus atendeu essa mulher. Um milagre muito maior estava acontecendo no coração daquela mulher ali, antes das muralhas caírem. Deus já havia transformado o coração desta mulher por inteiro, tirando ela da fé. De repente, um estouro, o muro caiu, o muro de Jericó veio abaixo, o povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava e a tomou. A intransponível muralha caiu pela fé, meus irmãos. O que o autor está comunicando aqui aos nossos irmãos, e para nós que estamos aqui, é que não há muralhas ou barreiras que a fé em Jesus Cristo não possa romper ou derrubar. Não há barreiras ou muralhas naturais, como as muralhas de Jericó, que o Senhor não possa fazer mover. Lembra que Jesus falou? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, erga-te e lança-te ao mar. É o sentido figurado, mas Jesus está dizendo, e se a gente for fazer uma conexão aqui, de que é Deus que realiza coisas improváveis. Que Deus está fazendo, irmãos, faz. E por que você abandonou esta fé? Que te mostra um Deus que realiza proezas. Por que você está olhando para essa muralha e achando que ela não pode ser derrubada? Usa a fé, usa a certeza em Deus, usa a convicção, porque não foram as muralhas construídas humanamente que seriam um impasse para Deus. O problema é que você pode estar envolvido por um pecado que você mesmo é responsável e você está com medo, receoso, que se pode remover tudo, irmãos. Remover barreiras espirituais, como foi o caso da vida desta mulher, Raabe.
Ele tirou o pecado da prostituição da vida daquela mulher. Pode remover qualquer pecado e barreira da sua vida também. A fé, meus irmãos, continua fazendo proezas em Jesus Cristo hoje. Enquanto as muralhas estavam ruindo e caindo, Josué mandou dizer, veja aí o verso 22 ao verso 23 de Josué capítulo 6. Josué disse aos espiões: procurem cumprir a sua palavra. Vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espiado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os seus parentes que estavam com ela, e levaram a família para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Raabe e seus irmãos Raabe e sua parentela foi salva. Raabe foi salva, despertou a fé, e a destruição não veio sobre sua casa e sua família, porque ela cumpriu cabalmente a orientação que Deus havia dado, ela cumpriu com fé. Veja aí o verso 14 e o verso 17 e 18 do capítulo 2 de Josué. Capítulo 2 de Josué, a gente vai ler o verso 14, verso 17 e depois o verso 18. A gente vai ver aqui como ela obedeceu. Olha, os homens responderam: ofereceremos a nossa própria vida como garantia de sua segurança, se você não nos entregar, e trataremos com bondade quando o Senhor nos der a terra. Antes de partir, verso 17, antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos desobrigados pelo juramento que fizemos se você seguir só corpo espiritual. Por isso eles seriam aperfeiçoados. Para que eles, sem nós, não nós do passado, e sem a prostituta. E Jesus mudou a vida dela. Deus mudou a vida. E ela se tornou uma ancestral do Messias. Deus muda, irmãos. Deus muda, irmãos. Continua mudando. Mudando o coração daqueles que estão unidos a Ele. Mudando o coração daqueles que estão unidos a Ele. Por que nós não perderemos a nossa salvação? Porque nós estamos unidos. Por que nós não perderemos a nossa salvação? Porque nós estamos unidos a Jesus. Unidos a Jesus. É a doutrina da união com Cristo. Garante que quem é a doutrina da união com Cristo. Garante que quem está na fé nunca cairá dela. Está sustentada em Jesus Cristo. Assim como Josué estava sustentado no Messias, temos pela revelação que esse Messias é Cristo Jesus, onde todos nós estamos sustentados. Nós falamos de muitos heróis, Abel, Enoque, Noé, os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe, Davi, Samuel e tantos outros que o texto aqui nos mostrou. É nessa fé, meus irmãos, que nós devemos continuar unidos a Cristo. Nós deixamos agora esse capítulo e este parágrafo, mas nós seguiremos unidos pela fé em Jesus Cristo até o dia da sua vinda. Foi glorioso o Senhor falar conosco em relação à fé. Foi glorioso o Senhor nos mostrar que existe a fé natural e que existe a fé espiritual. Foi glorioso Ele nos mostrar que nós estamos apegados a Ele, que é o motivo e a razão da nossa fé. Foi glorioso ver no exemplo de cada homem desse herói, desse heroína da fé, como nós devemos seguir e caminhar. Irmãos, caminharemos unidos a Jesus, que é o desfecho deste capítulo, unidos a Cristo, e ninguém vai nos tirar de Cristo, ninguém vai nos até o fim da nossa jornada. Talvez você que está me ouvindo aqui essa noite, não participa ainda desta fé, não está ligado a Ele, não está unido a Jesus Cristo.
E o Senhor te convida, venha à fé, venha unir-se a Jesus Cristo, renda-se a Ele confessando os seus pecados, faça como Raabe fez, tema o Senhor, e esse temor pela fé vai provocar em você a salvação em Jesus Cristo, vai te levar a abraçar o Deus que é santo e abandonar qualquer tipo de pecado que você